fui um dia desses visitar uma igreja, cara, eu saí assustada. Porque a gente chegou, eu tenho 2 meninos pequenos, né? Eu tenho um de 3 e eu tenho um de 6 meses agora. E na época, eu tava só com o John John. E aí eu levei a mochilinha dele de brinquedo, a gente sentou no banco assim, coloquei a mochilinha do lado e ele ficou do meu lado. A única coisa que ele ficou foi em pé entre o Daniel e eu. Ele tava em silêncio. Daqui a pouco veio alguém e falou assim, olha, tem uma salinha de criança ali, pra você levar ele. Eu falei, não, obrigada, ele tá bem aqui. Ele não curte muito ainda, ele tava bem pequeno, mas ele vai ficar aqui com a gente. Tá, não, tudo bem. Aí daqui a pouco veio a segunda pessoa. Olha, tem uma salinha de criança pra você levar ele lá e tal. Eu falei, não, ele vai ficar aqui, tá tudo bem. Quando veio a terceira pessoa, a pessoa já falou, olha, criança não pode ficar aqui no santuário. Aí eu, na hora eu falei, não. Que frase? Quê? Aí eu não entendi. Não, é que ela atrapalha o culto. Criança não pode ficar no culto. Aí eu olhei e falei, o que eu faço então? Porque eu sou uma mãe, né? Eu não vou deixar meu filho sozinho, ele não vai pra salinha. Olha, tem uma salinha à parte ali. Quando eu entrei na salinha à parte, tinham muitos bebês, assim. Muitos bebês, assim. Crianças de entre 3 e até 2 anos, mais ou menos. As mães, uma telinha pequenininha ali passando o culto. Ninguém conseguia ouvir nada, obviamente. Porque e nem você querendo, põe... né? Exato. E você põe um monte de criança. Uma coisa é a criança assistindo o culto, outra coisa é um monte de criança ali. Elas vão brincar, vão conversar. E aí, sabe o que eu percebi, assim? Eu percebi uma estratégia satânica. Ali. É dupla, né? Exato, é dupla. Porque você exclui a criança e exclui a mãe. E isso é uma estratégia que já tá... Lembra de Faraó? Quando o Senhor fala, ó, deixa o meu povo ir, ele fala, vocês estão pensando em adorar? Faz o seguinte, trabalho. Muito trabalho. Trabalho. E aí, não tinha mais tempo. Então, acabou o tempo. Aí ele fala, deixa de novo o meu povo ir. Aí ele fala assim, não, vocês ainda estão com tempo. Vamos fazer o seguinte, vão os homens, entendeu? Vão só os homens adorar. Porque ele fala, deixa as crianças, né? Deixa as crianças e as mulheres. Aí depois ele fala, vai, mas aí deixa os seus bens. Então, se a gente olhar, não mudou, a estratégia satânica é a mesma, entendeu? É ainda que vou te atolar, você vai ficar sem tempo, não vai sua família inteira, os homens vão tratar das coisas espirituais, das coisas teológicas, das coisas do Senhor, mulheres e crianças ficam pra trás, e velhos ficam pra trás, porque como é que ele vai caminhar no deserto? Não, deixa aqui, deixa pra trás. Só que Deus é uma família, então o pai vai com o filho, e o Espírito tá junto, eles são um só, não vai um, não vai ninguém, entendeu? Existe uma grande discussão aí no que envolve a questão da presença de crianças no culto. Nós estamos sem ministério de crianças há quanto tempo já, Mike? Desde janeiro do ano passado, quando a gente foi para aquele prédio ali. Então nós estamos há um ano e 2 meses, um ano e 2 meses. Quase. Então assim, nossos cultos estão que nem os cultos dos puritanos. Uma curiosidade, né? Os cultos dos puritanos, eles tinham mais crianças presentes, porque cada 2, né? Um homem e uma mulher, tinham muitos filhos. Então tinham muitas crianças. O próprio Martin Lloyd Jones, ele vai falar que uma mamãe, ela pode ficar ali no período dos primeiros 2 anos da criança, prestando atenção em 30% do sermão. Porque a criança acaba fazendo barulho, por mais que você crie, as crianças não ficam correndo no nosso culto. O nosso culto não é longo também, mas nós estamos sem kids. Existem praticamente 3 posições no que envolve criança. Primeiro, criança vai ter um extremo que vai ser, criança não tem ministério infantil, a criança tem que ficar no ambiente de culto com os adultos. Tem um outro extremo que é esse extremo aqui, que criança não pode ficar no culto. Criança é proibido, é visto como um problema para o culto. Nós somos a posição do meio. Como que nós acreditamos a vida? Como nós julgamos a vida? Nós damos o ministério, o Kids, como uma opção para os pais. E encorajamos as crianças a estarem no culto com os pais. É uma opção, não é obrigatório, mas nós encorajamos para que os pais estejam com a criança no culto, para que a criança saia o mais rápido do Kids. Porque nesse último ano aí, nossos cultos estão só com as crianças junto, porque nós não tivemos dinheiro para arrumar o local das crianças. E assim, Mike, cara, tem algum momento choro, tem algum momento normal, né? Normal. 35% da nossa membresia são crianças. Mas nada que é do outro mundo, né, cara? Não. E outra, né? No primeiro mês foi mais caótico. Hoje, um ano depois, as próprias crianças já aprenderam a participar do culto, já estão mais de boa. Exatamente. Então, é o problema que o mundo de hoje, criança é um problema, né? É um problema pra sociedade, criança é um problema, né? Então, ia fazer o quê? Mas tem crianças que se comportam melhor do que adulto no culto, cara. Ficam sentados ali. Você vai impedir. Minhas filhas, sim, eles ficam sentadas no culto. Outra coisa, minha esposa leva folha, elas vão desenhando o sermão. A Isabel vai prestando atenção, vai falando, faz pergunta. O que ela fala durante o sermão, faz uma pergunta. O que o papai disse? Foi isso, foi aquilo, aquilo outro. Mas ficam sentadas ali desenhando, ouvindo o sermão. Enfim, que Deus guarde nossas crianças, cara. É verdade.